Saudações vascaíno, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, para falar do dia seguinte, após a grande vitória do Vascão ontem em São Paulo contra o Red Bull Bragantino, uma excelente vitória. Aqui é o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, cara do nome esquisito, cara do nome estranho, cara do nome difícil, direto da pacata cidade de Paracambi, Rio de Janeiro. Nem tão mais pacata assim como era antes, né? Mas, enfim. Então, pessoal, falar aqui de Vasco, né? Mais uma vez, pessoal, desculpa. Esse vídeo vai subir bem tarde, tá? Eu vou manter uma regularidade, eu tô com um problema fenomenal com o meu celular, que atualizou o Android e tá dando incompatibilidade no meu cartão de memória. Eu tenho muita coisa no meu cartão de memória. Eu comprei um cartão de memória novo, ele está instalado no celular, mas está dando problemas. Eu estou tendo problemas com o cartão de memória do novo que eu comprei. Então eu estou vendo que o problema não é o cartão de memória. Talvez o problema seja o celular, depois da atualização. Enfim. Vamos que vamos falar de Vasco. Pô, que coisa boa, que coisa maravilhosa o Vasco ganhando da maneira que ganhou ontem, né, gente? De 3-0, de maneira convincente, né? Performando bem, jogando bem, deixando o torcedor vascaíno feliz. Há quanto tempo que a gente não via isso? Anos e anos e anos de sofrimento aí. Até que enfim que a torcida do Vasco está podendo sorrir. Claro que ainda é cedo para poder falar alguma coisa. É um super time? Não, não é. Vamos com calma, né? Vamos ver no decorrer, tem aí as finais da Copa do Brasil, vamos ver o que vai acontecer para ver se esse time demonstra alguma fraqueza, algum ponto fraco, ou se ele vai manter aí essa crescente, né? Essa elevação que o time teve. Com um bom trabalho do Admar Lopes, as contratações que foram feitas na janela de meio de ano, contratações assertivas, contratações aí de jogadores que estavam performando nos seus ex-clubes. Só que agora é o seguinte, pessoal, agora vai ter que... Esses caras estão emprestados, né? O Cuesta, o Robert Renan e o Andrés Gomes estão no Vasco emprestados. Se o Vasco quiser adquirir o direito dos três, o Vasco vai ter que gastar aí mais de 120 milhões de reais, tá? Eu não sei ao certo ali os valores, eu sei que gira em torno de 5 milhões e pouco de euros de um, o outro em torno de 8 milhões de euros, é uma coisa assim. Eu sei que o Vasco vai ter que desembolsar mais de 120 milhões de reais para manter esses três jogadores aí que estão fazendo a diferença no time do Vasco da Gama ultimamente, né? E eu acho que a diretoria ela tem que se empenhar muito, já que ela não quer vender o Ryan agora, que eu também acho que tem que valorizar, tem que renovar o contrato dele. O Ryan ele não pode sair por menos de 50, 60 milhões de euros. Não pode, tá? Porque o Vitor Roque, quando saiu, ele saiu por mais ou menos isso daí, 60 milhões. O Estevão, quando saiu agora do Palmeiras, saiu por 60 milhões. Da idade do Ryan, ou até mais novo que o Ryan, então o Ryan ele não pode sair por menos de 60 milhões de euros, na minha opinião. 40 milhões de euros é pouco, é muito pouco. Então eu acho que o Pedrinho, a diretoria do Vasco está agindo certo em querer valorizar o ativo que tem, a joia da base, renovar com ele, aumentar o salário do garoto, porque ele está merecendo também, uma maneira de reconhecer, né, a performance dele, e também lucrar mais ainda com o Ryan, que com certeza vai ter muito time europeu aí querendo comprar o Ryan por 60 milhões de euros, não importa, né? Mas é muito bom ver o Vasco dessa maneira, gente. É muito bom ver o Vasco aí em elevação, crescendo. Parece que esse fantasma do rebaixamento foi por terra, né?
Agora, é difícil fazer o básico, é difícil fazer a coisa certa. Gente, eu sempre conversei aqui com amigos assim, vascaínos, amigos de outros clubes também, flamenguista, tricolor. Eu sempre falava para eles o seguinte, cara, eu fico mais pé da minha vida com o Vasco, é que você não precisa, cara, fazer muita coisa para você ter um time bom, um time competitivo hoje. Você não precisa ter um time assim fenomenal para disputar uma Libertadores e para ganhar uma Libertadores, como é hoje. Porque antigamente era muito complicado de você ganhar um River Plate lá dentro da Argentina, no Monumental. Era muito difícil você ganhar do Boca dentro da La Bombonera. Hoje em dia isso é possível. Hoje em dia isso é muito possível. Tá? Clubes como River, Boca, Olímpia do Paraguai, Cerro Porteño, o próprio Laú, que deu de 3 aí no Palmeiras também, continua sendo difícil de jogar na altitude, eles se prevalecem na altitude, tá? Times também como o Colo-Colo, cara, era complicado você jogar contra esses times, principalmente na casa deles, porque era o time, era a torcida, era o juiz, era todo mundo contra você, filho. Era todo mundo contra você. Era garrafa voando em campo, era pedra, era torcida invadindo o campo para dar porrada em jogador brasileiro. Cara, era um absurdo. Então era muito difícil você ganhar lá dentro desses times. Era muito difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia ali o poder econômico da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela então nem se fala, sabe? Da Colômbia, esses países eles perderam muito o poder econômico deles, isso aí reflete muito no futebol. Então o que acontece? Os jogadores saem desses países com um preço muito acessível. É por isso que você está vendo essa debandada de jogador sul-americano aqui no futebol brasileiro. O próprio futebol brasileiro estagnou. O futebol brasileiro não está revelando mais jogador nenhum, praticamente, tá? Muito pouco. O que está revelando muito pouco. Então, tá vindo gente da Argentina, tá vindo jogador da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Colômbia. Tu vê time brasileiro aí com quase um time inteiro de estrangeiros. Então, antigamente você não via isso. Por quê? Porque o Brasil é um cenário grande de visibilidade para o resto do mundo e os jogadores eles vêm para cá ganhando mais do que estão ganhando nos países deles hoje em dia. Entendeu? Então por isso que você vê essa hegemonia dos clubes brasileiros para ganhar uma Libertadores. Então eu sempre falo isso, cara. Pô, o Vasco podia só fazer o simples. Fazer um time competitivo, um time bom, um time decente. Se o time do Vasco hoje ele é o melhor time do retorno. Se o campeonato tivesse começado no segundo turno, o Vasco seria um sério candidato a título. Se o Vasco estivesse com esse time agora na Sul-Americana, ele seria campeão da Sul-Americana com certeza. Eu não passaria aquelas vergonhas que passou, perdendo para time venezuelano. Coisa ridícula. Agora também tem um técnico decente, Fernando Diniz, mesmo que a gente reclame muito dele, mas é um técnico que deu um padrão de jogo para o Vasco da Gama. O time está jogando bem, toque de bola melhorou bastante. A preparação física também melhorou muito, que era uma coisa também que era muito deficiente no Vasco. Eu não sei o que acontecia, na metade do jogo o time morria inteiro. Entendeu? E o tempo aqui, gente, que eu tô sem óculos, 9 minutos, 8 minutos, não sei. Mas vamos lá. Então, cara, o Pedrinho tem que bater palma pro Pedrinho? Tem que bater palma pro Pedrinho, mas é obrigação dele. É obrigação dele e da diretoria, do pessoal que está com ele, da Sempre Vasco. Porque eles colaboraram muito para que o Vasco chegasse dessa maneira que chegou, do jeito que está hoje. A torcida está carente desse jeito, de título, de anos e anos sem títulos. Entendeu? A Sempre Vasco, o grupo do Pedrinho, ela foi uma das coautoras
para botar o Jorge Salgado no poder, para o Jorge Salgado entrar e vender o clube para a empresa estelionatária, falida, empresa de 7-1, entendeu? Então ele tem mais aqui obrigação, e ele quis muito sentar ali naquela cadeira, e gente, não pense vocês que ele está trabalhando de graça, que ele está sendo bonzinho, porque ele não está não. Ele não está não, pessoal, entendeu? Então, é mais que obrigação, cara, dele fazer, já que ele se diz tão vascaíno. Então, não existe fila de perdão, não existe nada disso, não. Eu não tenho que pedir perdão pro Pedrinho, não. Entendeu? Não tem que pedir perdão pro Pedrinho. E quando tiver que criticar, eu vou criticar, assim como eu critiquei o Salgado, assim como eu critiquei o Eurico, assim como eu critiquei o Campelo, assim como eu critiquei o Roberto Dinamite, que também dentro de campo foi um ídolo, muito mais do que o Pedrinho. Então, não existe isso. Tá? Porque o grupo dele foi muito responsável por o Vasco chegar na decadência que chegou. Então, é mais do que obrigação deles tirarem agora o Vasco desse buraco que está. Bom, mudando um pouco de assunto, gente, passando para outro assunto, eu tenho 2 assuntos pertinentes para falar com vocês, só que acho que só vai dar para falar de um. Por falar nisso, eu gravei um vídeo anterior com esse problema que eu estou no meu cartão de memória, eu botei o vídeo para baixar no cartão de memória, eu perdi o vídeo, tá? Para vocês verem o meu problema aqui em casa com esse celular. Mas enfim, vamos adiante. Falar um pouco aí do que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, essa dívida que o Rio de Janeiro aí tem com o Estado, né, do Rio de Janeiro, está tendo aí de 19 bilhões, em torno de 19 bilhões, e que com isso aí eles estão colocando aí alguns imóveis à venda, e um desses imóveis aí é o Maracanã, né? À venda não, estão colocando em leilão. Então, deixa eu pegar minha cola aqui. O presidente da Alerj, que é o Rodrigo Bacelar, flamenguista, né? É um dos responsáveis aí para tocar o leilão para frente. Já apareceu aí fotos dele com o Mbappé, com o presidente do Flamengo, e tudo indica que é um leilão para que o Flamengo compre o Maracanã por 2 bilhões de reais, que é quanto o Maracanã está sendo orçado. Cara, tem gente falando que é murmurinho, que é para ter voto, porque vai ter eleições aí ano que vem. E tem gente falando que isso daí, esse tal de Carlos Bacelar, ele está querendo vir a candidato a governador do Rio de Janeiro. Então é uma maneira de querer agradar a torcida do Flamengo para poder ter voto pro ano que vem. Isso é tudo farsa, tudo mentira, só para ganhar votos. Independente de qualquer coisa, gente. Se uma coisa dessa acontece, cara, é uma coisa decadente. É uma coisa, sabe, chega a me dar nojo. Eu vivi para ver uma coisa dessas, entendeu? Para ver um clube de futebol ter assim a perspectiva de comprar um Maracanã, tá? Cara, o Maracanã, ele tá no consciente afetivo de todo carioca e de todo brasileiro. Ele é um símbolo, ele não é um símbolo só do Brasil, ele é um símbolo mundial, tá? O Maracanã é de todas as torcidas, é da torcida do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do América, do Bangu, do Madureira, do Friburguense, do Bom Sucesso. Ele pertence a todas as torcidas. O Maracanã é um bem público. Ele é um bem público construído com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro dos seus pais, dos seus avós. Maracanã é um bem público. Então, um clube de futebol, não é que seja o Flamengo, não. Podia ser o Vasco também, eu achar um absurdo do mesmo jeito. Ele pertence ao povo, ele não tem que pertencer a clube nenhum. Se o Flamengo não tem capacidade de construir um estádio para ele, isso é problema dele. Mas o Maracanã, ele pertence ao povo do Rio de Janeiro, pertence ao povo do Brasil.
Maracanã é um símbolo até para outros clubes do Brasil. O Santos decidiu muitos títulos no Maracanã na época do Pelé. Mundial, final de Intercontinental contra o Benfica. Não é Mundial não, Intercontinental, tá? O Santos decidiu no Maracanã, porque era jogo de ida e volta naquela época. Na década de 60 era jogo de ida e volta. Um dos jogos foi aqui, no Maracanã. Então, gente, cara, isso é um absurdo. Porque o filho de rapariga, né, que é o Cláudio Castro, que é outro flamenguista também, ele que vai fazer essa homologação, se acontecer. Ele passa pelo governo do Rio de Janeiro, mas daqui a pouco ele está saindo. E o estrago vai estar feito. É como acontece no Vasco, como aconteceu no Vasco já, cara. A porcaria de um presidente amparado por uma liminar durante 3 anos, vende o clube da maneira que vendeu, sabe? Ilude os vascaínos todos, ilude os sócios, entendeu? Vende o clube com uma empresa estelionatária, com uma cambada de 7-1. Agora ele tá aí, cara, ele tá lá no exterior, ele tá nos Estados Unidos, tá vivendo a vida dele, ainda tá colocando o Vasco na justiça, achando que o Vasco ainda deve alguma coisa para ele. Salgado. Mas o estrago já tá feito, o Vasco já foi vendido, o Vasco virou SAF. O Vasco não precisava ser vendido, o Vasco não precisava virar SAF. O Vasco ele só precisava ser administrado profissionalmente. Só isso. Ele podia ser administrado como uma empresa, mas não necessariamente virar uma empresa. Porque o ônus é muito maior quando você se torna uma empresa. E outra coisa, você como empresa, tudo que entra, se tiver lucro, quem tiver no comando dessa empresa, ele pode pegar e colocar no bolso. A instituição não, a instituição ele não pode colocar dinheiro nenhum no bolso. Ele tem que gastar no ano seguinte de novo, ele não pode acumular capital. Ele vai ter que investir em jogador no ano seguinte, ele vai ter, é o que está acontecendo com o Flamengo hoje. A arrecadação deles é tão grande que depois eles têm que gastar aquilo no ano seguinte depois para poder comprar jogadores, e assim eles vão comprando jogadores melhores, vão vendendo jogadores, vão comprando outros jogadores melhores, e por isso que eles estão aí. Então, cara, assim, é um absurdo, cara, o Maracanã que está no subconsciente afetivo de muitos brasileiros, de muito carioca. Eu, por exemplo, a maior lembrança que eu tenho com meu pai, a lembrança mais afetiva que eu tenho com meu pai é justamente isso, dele me levar ao Maracanã quando eu tinha 6 anos de idade. O meu primeiro jogo no Maracanã, se eu não me engano, foi com 6 anos. Eu acho que foi naquela final, Vasco-Flamengo, acho que gol do Marquinho de cabeça, 1-0. Entendeu? Eu acho que eu tava nesse jogo, porque eu me lembro de um jogo desse que falaram que foi gol do Marquinho, mas eu me lembro que era 2-0 que o pessoal tava falando, 2 gols do Marquinho. Eu nunca achei esse jogo no YouTube, não achei lugar nenhum até hoje. Mas enfim, eu acho que foi esse. Depois eu fui num jogo em 84, Vasco e Grêmio, que o Vasco ganhou de 3-0 no Campeonato Brasileiro, que até a minha mãe foi. Eu, meu pai, minha mãe, meu tio e o primo deles. A gente teve que sentar de lado, que tinha para mais de 120 mil pessoas dentro do Maracanã. Você botava a perna para baixo, você encostava o joelho nas costas da pessoa que estava embaixo, que não tinha espaço. A gente tinha que botar a perna para cima, sentar de lado na arquibancada. Então, cara, isso aí tá na memória afetiva de todo mundo, gente. São Januário eu comecei a ir muito tarde, meu pai não me levava em São Januário porque era muito contramão, assim. Você tinha que soltar ali na cancela ali, na rua São Luís Gonzaga, depois seguir a rua São Januário todinha. Ele não gostava de ir. O primeiro jogo que eu fui em São Januário foi em 92, meu tio que me levou. O Maracanã estava interditado para obra e o Campeonato Carioca foi todo em São Januário. Aí eu fui no Vasco Botafogo. Primeiro jogo em São Januário que eu fui. Então, cara, o Maracanã ele está no subconsciente afetivo de todo mundo. Ele não pode fazer uma sem vergonhice dessa, chegar e simplesmente leiloar o Maracanã para um clube de futebol. Entendeu? Sabe, eu tive muitas diferenças com meu pai depois que eu fiquei adulto. E a melhor memória que eu tenho do meu pai é dessa época.
dele me levar no Maracanã, ele até falava depois, poxa, que arrependimento que eu tenho de incentivar a virar Vasco, porque você ficou um cara doente, obcecado pelo Vasco da Gama, não sei o quê. Depois ele ficou meio desanimado com o futebol, essas coisas, ele falava isso pra mim. Mas a memória mais afetiva que eu tenho do meu pai é essa, cara, dele me levar no Maracanã, de pegar o ônibus, ir pro Maracanã, ver o Vasco jogar, ver um Vasco Flamengo, um Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, tantos jogos memoráveis que eu tenho na minha cabeça, que eu me recordo até hoje. Eu vejo até hoje no YouTube, eu vejo esses jogos, a reprise deles, pra lembrar. Gol do Cocada, gol do Tita, porra, tava lá atrás do gol, entendeu? Então, cara, a que ponto que a gente chegou, cara, no mundo? Pessoas tão ruins, sabe, que gosta de destruir tudo, que gosta de acabar com tudo, entendeu? É a mesma coisa que fizeram com o nosso clube, gente. E eu quero fazer um vídeo para falar só disso, porque esse vídeo já tá longo, não vai dar para falar. Mas peço para você dar seu like, dar seu joinha, por favor, pessoal, dá o like. Até porque, olha só, eu tenho que gravar dessa maneira aqui, improvisada, o vídeo vai subir tarde, porque eu tenho que armar o circo todo, eu não tenho um lugar, assim, aqui em casa certo para gravar, eu tenho que armar tudo antes. Então, se você me ajudar aí o vídeo ganhar repercussão, o canal ganhar repercussão aí no YouTube, engajar aí o canal aí, para eu poder, de repente, ter recursos aí para poder fazer um quartinho lá fora, para fazer um aparato bacana, para entregar um conteúdo mais profissional para vocês. Eu vou ser muito grato a vocês. Dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho de notificações, comenta também, compartilha com todo mundo que você conhece, que isso dá muito engajamento no canal, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. E força! Vitória, Vascão! Vitória! Fique com Deus.